Nós não vivemos na era de Aquários. Nós estamos na era dos mentirosos, dos contadores de mentiras. Querem ver? Um homem pode ser mulher. Um ladrão pode ser presidente. Um militante pode ser juiz. Um menino de recados pode ser um jornalista. Tudo isso é falso. Quer ver outra mentira que te contam sistematicamente? As startups inovadoras são criadas por jovens empreendedores. Jovens empreendedores? Essa lenda surgiu nos anos 90, quando começaram a aparecer as primeiras redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter e várias outras. Elas realmente foram fundadas por jovens empreendedores, a maioria deles estudantes de universidades como a Stanford. Mas você já parou para pensar o que essas empresas realmente fazem? O que elas produzem? Por que elas são consideradas inovadoras? Na verdade, essas empresas vivem de explorar o conteúdo produzido por terceiros, como o seu, como o meu. Elas não fazem nada a não ser administrar uma plataforma que distribui esse conteúdo e vende propaganda em cima deles. E também elas promovem censura, quando os governos corruptos pressionam essas empresas e elas começam a censurar pessoas de direita que defendem a liberdade de expressão. Vamos dar uma olhada naquelas empresas que realmente contam, que realmente produzem coisas de valor, geram riqueza, emprego e desenvolvimento. Se você der uma olhada nas 500 maiores empresas do mundo, e nós estamos falando de megacorporações, os presidentes dessas empresas têm a idade média de 50 a 70 anos. Eles não são jovenzinhos, eles não são nerds, muito pelo contrário. Junto a conselhos de empresa, com profissionais também com muita experiência, e quase todos na faixa dos 60 a mais, esses presidentes de empresa realmente geram valor. Tanto isso é verdade que, se você olhar a maioria dos fundadores de startups, inclusive esses das redes sociais, o maior sonho que eles têm e tinham na vida era vender as suas empresas para essas organizações globais. E essas empresas de redes sociais, elas só começaram a crescer quando arrumaram financiamento de empresas de capital ligadas a bancos, a investidoras e a corporações globais. Além disso, é falso que as startups são criadas por jovens empreendedores. Se você der uma olhada num site Israel Venture Center, que é um site que reúne informações sobre as mais de 8.000 startups de Israel, que são consideradas as startups de maior sucesso no mundo, a gente vai ver que os fundadores dessas startups estão muito longe de ser nerds ou jovenzinhos formados em universidades. Muito pelo contrário. Quando a gente olha startups de agronegócio, tecnologia, transporte, medicina e muitas outras lá em Israel, os fundadores dessas empresas são professores, pesquisadores, engenheiros e até militares que decidiram partir para o empreendedorismo para desenvolver projetos específicos que eles conhecem muito bem. Então, esses profissionais veteraníssimos reúnem uma equipe, muitas vezes de alunos das universidades, e criam startups poderosas que têm uma taxa de sobrevivência entre as maiores do mundo. Portanto, mais uma vez, não se trata de jovens empreendedores. E aí você vai perguntar, por que você está falando tudo isso? Pois bem, eu estou aqui para combater um mito
de que aquele profissional que se aposenta, 50 a mais, 60 a mais, que chega à aposentadoria, que ele tem que descansar, que ele tem que jogar o resto da sua vida numa inatividade que muitas vezes leva a problemas graves de depressão. A sociedade diz para a pessoa que se aposenta que ela tem que sair do mercado, que ela tem que dar lugar a jovens valores e empreendedores. E nada é mais falso do que isso. Como nós estamos vendo, as startups de sucesso israelenses têm por trás delas muitos profissionais 50 a mais, 60 a mais. Então é óbvio que esses profissionais que se aposentam, eles não podem parar de ser ativos. Na verdade, eles têm que ser estimulados a criar novas empresas. A aposentadoria, meus amigos, é uma coisa que serve apenas e tão somente para você começar a receber de volta aqueles valores que você investiu durante toda a sua vida. Só isso. Quer um exemplo dramático dessa questão? Os homens que se dedicaram no passado a construir nações, eu não estou falando de empresa, eu estou falando de nações, né? Nenhum deles pensou em se aposentar, nenhum. Veja só, Abraham, Yaakov, Moisés, Isaac, veja só George Washington, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln. Essas pessoas nunca pensaram em se aposentar, muito pelo contrário, elas continuaram na ativa e criaram nações. Então, não faz sentido nenhum você achar que na aposentadoria você tem que largar tudo. No Brasil, mais recentemente, nós temos um exemplo muito significativo do que eu estou falando. O jornalista José Roberto Guzzo, por exemplo, que transformou a Veja, a revista Veja, numa grande publicação, ficou muito insatisfeito com os caminhos que a Veja vinha tomando de censura e restrição à liberdade e criou aos 77 anos a revista Oeste, onde ele trabalhou até o último dia da vida dele, quando ele faleceu aos 82 anos recentemente. Ou seja, o José Roberto Guzzo também não pensou em se aposentar. Ele estava lá na ativa, defendendo a liberdade de expressão, numa revista que ele criou, a Revista Oeste. E já que nós falamos de Moisés, há uma passagem na Torá, a Bíblia judaica, e vejam, eu estou sendo muito específico, a Bíblia judaica, onde Moisés se queixa a Deus que ele já não tem mais condições emocionais de capitanear, de liderar o povo judeu na travessia do deserto. Ele se queixa de que a missão é muito difícil. Pense você, se coloque no lugar dele, liderando 2 milhões de pessoas por um deserto árido, à beira da morte por fome ou por falta de água, sem proteção de um exército realmente constituído. Imagina você nessa situação, sofrendo cada dia e cada noite, esperando sempre que o pior aconteça. Então Moisés se queixa a Deus e diz, olha, eu não tenho mais condições de fazer isso. Inclusive ele diz, tire o meu nome do seu livro. E aí o que Deus responde? Deus diz a ele, escolha 70 anciãos que vão te ajudar na tarefa de liderar o povo de Israel. E foi isso que Moisés fez, e depois disso, nunca mais Moisés se queixou de que a missão de liderar o povo de Israel estava sendo difícil. Olha que coisa incrível. Deus disse a ele, 70 anciãos. Não foram 70 pessoas aleatórias, escolha aí 70 pessoas, não. Não foram, escolha 70 jovens, fortes e valorosos, não. Foram 70 anciãos. Deus foi muito específico nessa questão. E foi isso que Moisés fez. Se você olhar essas grandes corporações que nós falamos, o que elas têm ali? Elas têm conselhos de administração que são compostos, em sua maioria,
por pessoas com 50, 60 a mais. Na verdade, é um conselho divino que está sendo aplicado hoje à economia. Então, meus amigos, eu estou aqui para mostrar um projeto que nós estamos desenvolvendo chamado silverstartup.pro. A Silver Startup é uma organização que vem recebendo ajuda e apoio financeiro justamente para ajudar você, profissional de 50 a mais, 60 a mais, que vai se aposentar ou já se aposentou, a criar o próprio negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês muito importante da força do profissional de 60 a mais. Existem muitos que nós vamos mostrar ao longo do tempo. Mas eu quero mostrar para vocês a história de uma empresa chamada Casa de Bolos. Essa empresa foi criada por uma senhora, a avó Sônia, já uma pessoa 60 a mais, que produzia bolos caseiros para a família dela, com muita qualidade, muita sofisticação. Esses bolos faziam muito sucesso na família e entre os vizinhos da avó Sônia. E um dia um neto dela disse para ela: por que você não faz isso para vender? E ela falou: olha, eu sou boa em fazer bolos, eu não sou boa em vender. E aí o neto disse: deixa que eu ajudo você a vender. Então ela produziu 16 bolos e ele pegou aqueles bolos, botou uma embalagenzinha bonitinha e saiu vendendo no dia seguinte. Ele vendeu tudo rapidamente, porque as vizinhas conheciam o trabalho da avó Sônia. No outro dia eles fizeram mais, e depois fizeram mais, e depois fizeram mais, e tudo foi sendo vendido rapidamente. E aí surgiu a primeira loja da Casa de Bolos. E hoje essa empresa, que nasceu com a avó Sônia e os seus netos, tem mais de 260 lojas em São Paulo. Você percebeu? De repente, uma conexão entre avós e netos pode criar negócios extraordinários. E você está pensando em pescar? Se você achou interessante essa ideia e quer pensar, aprofundar melhor isso na sua cabeça, entra lá no nosso site silverstartup.pro. Veja, não é .com nem .com.br, é .pro. E preenche lá um formulário do Google Forms com poucas perguntas que vai nos ajudar a produzir para você, totalmente sem custo, um plano de negócios customizado para o seu perfil. Tem também um teste lá de perfil pessoal, profissional, que você pode fazer, nos encaminhar também. Isso vai ajudar na preparação desse plano de negócio. Nós vamos devolver esse plano para você, para que você sente e reflita, analise as possibilidades. E se você decidir dar o passo de ir além, de criar o seu próprio negócio, pode contar com a gente. Nós vamos te ajudar nesse processo para que você crie um negócio. Olha uma questão importante. Você lembra desses escândalos, dessas franquias, Cacau Show, Go Coffee e muitas outras, que levaram muitas pessoas a perder patrimônio? Pois é, sabe quem eram essas pessoas? A maioria das pessoas que perderam dinheiro, perderam patrimônio com essas franquias, eram pessoas da terceira idade, 60 a mais, 50 a mais, que pegaram dinheiro de aposentadoria e investiram nesses negócios fraudulentos. Então, veja bem, antes de pensar em investir em franquias, por exemplo, por que não tocar o seu próprio negócio? Então fica aí a dica, entra lá no nosso site, tem as nossas redes sociais e uma última informação, toda quarta-feira no nosso site silverstartup.pro você tem acesso a um podcast semanal com entrevistas com profissionais 60 a mais que reinventaram suas vidas depois da aposentadoria, que são entrevistas que podem te inspirar, te ajudar a refletir nesse processo de criar o seu próprio negócio. Ok? A gente se vê lá então.